lá, o Átila já está ali, né? O pessoal joga a Bíblia no celular hoje e acompanha pelo celular. Amém, queridos? Vamos ler. Verso 13, capítulo 14, verso 13, diz assim a palavra: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Amém? Fecha os teus olhos por um momento e vamos pedir ao Senhor que nos ensine a sua palavra. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos e cremos, ó Pai, que as nossas orações chegam diante da Tua face, e o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que responde, e a Ti pedimos que o Senhor envie o Teu Espírito neste lugar, nas nossas vidas, ó Pai, para que nós possamos aprender a Tua palavra. Nos ensine esta verdade que alimenta o nosso espírito e a nossa alma, a fim de que possamos viver, Senhor, aquela vida que o Senhor tem preparado para nós, uma vida boa, perfeita e agradável. Fica conosco, e enquanto, Senhor, estivermos aqui falando da Tua palavra, que o Espírito Santo de Deus possa ter plena liberdade na vida de cada um dos nossos irmãos, confirmando a palavra, ó Pai, com sinais, com prodígios, com maravilhas, conforme nos ensina a Tua boa palavra. Tudo isso pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Este texto que nós lemos, ele vem de uma reunião que Jesus estava fazendo, da última ceia, não é? Com os seus apóstolos, com os seus discípulos, e Jesus então está passando para eles as últimas instruções, dando a eles as últimas recomendações antes de ser preso e ser levado para a crucificação. Amém? Então, muitas coisas, amados, aconteceram, ou muitas informações foram dadas aos apóstolos e aos discípulos do Senhor Jesus naqueles momentos, naqueles últimos momentos. E quando nós lemos aqui, algumas coisas que Jesus passava para eles, parece que era difícil de se compreender, não é? Por quê? Porque eles ainda não tinham o privilégio que nós temos hoje de ter o Espírito Santo de Deus como nosso mestre, não é?
eles ainda estavam com Jesus e todas as palavras que eles recebiam vinham diretamente do Senhor Jesus. Eles foram mais privilegiados do que nós, pelo seguinte: quando eles não entendiam, eles iam logo e perguntavam para a fonte, né? Para o Senhor: Senhor, nós não entendemos isso. Então Jesus explicava. Algumas vezes até ele não explicava, ele deixava com aquelas parábolas, não é? Para que depois eles fossem entender. Como quando ele fala aqui no finalzinho que nós lemos: essas coisas eu disse a vocês, para que quando acontecer, vocês venham a crer, não é? Então algumas coisas ficavam aqui meio que no ar, para que eles pudessem compreender. E quando então aconteciam, eles iam entender: ah, bem que o Senhor falou que ia ser assim, não é? Então se complementava a palavra. Mas aqui o que é que o Senhor está dizendo? Mostrando para nós, hoje, igreja, que aquilo que Jesus falou para os apóstolos se estende para nós, não é? Porque hoje, amados, nós somos os discípulos do Senhor Jesus, e nós temos que entender, existem muitas coisas que nós vamos aprendendo com o decorrer dos anos, com a nossa convivência com o Senhor Jesus, não é? Com o ensino de outras pessoas também que são servos de Deus, que se aprofundam em assuntos que às vezes nós não nos aprofundamos, e nós vamos conhecendo, nós vamos vamos descobrindo coisas novas. Existem muitas coisas que a igreja hoje faz que não deveriam estar fazendo, tá? Muitas, como é que eu posso dizer, muitos elementos que são usados dentro da igreja hoje não poderiam estar sendo usados, tá? Por quê? Porque a igreja, em muitos aspectos, a igreja acaba se tornando uma igreja esotérica, não é? Porque o esoterismo é que usa muitos elementos, e esses elementos acabam se tornando como que objetos de adoração. E as pessoas, ao invés de crer no poder da palavra, eles começam a acreditar em coisas, tá? E aí, acaba se anulando o sacrifício da cruz, não é? E aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, que é Jesus que faz a obra, Jesus é o Todo-Poderoso, acaba ocupando o lugar de Jesus esses elementos, não é? Que muitas vezes a igreja acaba está usando, principalmente nesses últimos anos, não é? Nunca se houve tantos elementos dentro da igreja sendo santificados, não é? Para, como é que nós podemos dizer, tirar a visão das pessoas em relação a Jesus e colocar em coisas, não é? Mas na realidade a palavra do Senhor é poder, amém? A palavra do Senhor nos ensina, e muitas vezes os apóstolos usavam a autoridade do nome de Jesus para fazer sinais, maravilhas e prodígios. Por isso, quando Jesus fala aqui no capítulo 13, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, não é? Então nós temos que olhar para esta verdade e crer que se eu estiver em uma necessidade, eu vou buscar em Jesus Cristo, peço a Deus em nome de Jesus, e aí Ele vai manifestar o seu poder e abençoar. E é interessante que ele fala aqui, ó, tudo quanto pedirdes, amém? Quando se fala em tudo, nós já englobamos tudo, né? Eu vou pedir qualquer coisa. Esse tudo aqui não é no sentido de qualquer coisa, tá? Sabe por quê? Se nós olharmos lá para o apóstolo Tiago, ele fala assim, ó: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Não é interessante isso? Amém? Pede e não recebe, porque pede mal, pede para os seus próprios deleites, pede para os seus próprios, para satisfação própria, não é? Esses dias, a gente vai ouvindo as coisas e vai, né, chegando a uma realidade. Esses dias eu estava ouvindo uma música evangélica, e a cantora dizia assim: eu não quero só riqueza e nem vaidade. Quer dizer que o coração dela tinha o desejo da riqueza e da vaidade, não é?
Então ela dizia: eu não quero só riqueza e vaidade. Não sei se vocês já ouviram, não sei nem o nome da moça que canta, mas eu prestei atenção, né? E eu falava, então, porque essas coisas já estão no coração dela. Veja bem, queridos, tudo o que Jesus faz, tudo o que Jesus fala, a intenção, a visão do Senhor Jesus é a igreja, é o bem-estar da igreja. Tá? Nós somos o povo de Deus hoje. Amém? Nós não podemos mudar esta visão, este foco, porque às vezes a gente fica olhando, né? O povo judeu é o povo de Deus. O povo, se você for olhar, o que é que o Senhor Jesus fala em relação ao povo judeu, né? A consideração de Jesus hoje é a igreja, não é mais o povo judeu, porque nós somos o Israel de Deus hoje. Tá? A palavra do Senhor não fala a respeito daquela vinha, né? Que o Senhor enviou lá os trabalhadores, depois enviou o próprio filho, e os donos, o pessoal da vinha matou o próprio filho. Ele disse: eu vou tirar de vocês esta vinha e vou dar para outros. Esses outros somos nós. Amém? Então nós somos o povo de Deus. A visão de Jesus hoje é para a igreja. Quando falamos nós, logicamente que inclui o judeu convertido, o palestino convertido, quem se converteu. A realidade é essa, não é? Quem entregou a sua vida ao Senhor e procura viver de acordo com a sua vontade, conforme ele mesmo fala aqui. Ele fala: aquele que me ama tem a minha palavra, não é? Aquele que me ama guarda a minha palavra. E isso é importante, amados. Então a visão de Jesus é para o bem-estar da igreja. Então ele fala para a igreja: tudo que você pedir, tudo. Amém? Esse tudo não quer dizer os meus deleites, as minhas vontades carnais, mas as coisas espirituais. Eu posso pedir alguma coisa material para o Senhor? Não só posso, como devo. Tá? Como devo. Eu tenho que pedir ao Senhor saúde, eu tenho que pedir ao Senhor prosperidade, eu tenho que pedir ao Senhor o bem-estar da minha casa, da minha família. Você também tem que pedir tudo. Essas coisas nós devemos buscar. Amém? Por quê? É a vontade de Deus fazer tudo isso. Tá? Agora, tudo isso tem que estar colocado nas mãos do Senhor. Eu tenho que ter o meu emprego colocado nas mãos de Deus. Eu tenho que ter a minha família colocada nas mãos de Deus. Eu tenho que ter a minha vida nas mãos de Deus. Para quê? Para que o Senhor possa contar comigo. Deus quer contar com a igreja. Tá? A palavra do Senhor Jesus falou assim: olha, vós sois a luz do mundo. Queridos, a igreja tem que iluminar o mundo que está em trevas. Se a igreja não refletir a luz de Jesus, a coisa vai ficar terrível. Tá? Então nós precisamos, como igreja, refletir a luz do Senhor Jesus. E ele diz aqui: se pedir alguma coisa em meu nome, eu vou fazer. Tá? Mas que coisa é esta? As coisas que estão dentro da vontade dele. Amém? Tem pessoa que pede cada coisa absurda, terrível. Tá? Terrível. E nunca vai ser. Deus nunca vai fazer, porque Deus não vai dar nada para nós que vai prejudicar a gente. Não é verdade? Hoje, a nossa visão é uma visão muito materialista. A gente enxerga muito pouco. Mas a visão do Senhor, ela se estende. O Senhor conhece o nosso futuro. O seu amanhã, Deus já está vivendo hoje. Então Ele sabe o que vai acontecer com a nossa vida amanhã. Amém? Então Ele sabe se Ele pode dar coisas para nós que vai prejudicar o nosso amanhã. Então Ele não dá. Ele não faz. Amém? Ele vai fazer dentro daquilo que vai ser a nossa bênção. Tá? Por quê? Porque Ele é o nosso abençoador. Amém? Ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Amém? Veja só, essa forma, né, de mostrar que Ele era o Consolador no momento, Ele disse: isto vai ser substituído. Não é? Jesus, Ele já está preparando os apóstolos, os seus discípulos, para o substituto que viria, não é? Porque ele seria tirado. Então ele diz assim:
Desculpe, amados, eu pulei o verso 15, né? Ele diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, tá? Isso é uma coisa que eu gostaria de falar, sim, amém? Por quê? Porque o amor da igreja para com Jesus é provada no quanto a igreja tem da palavra. Ah, pastor, mas eu sou novo convertido. Tudo bem, você é novo convertido, amém. Mas qual é o seu interesse pela palavra? Essa é a verdade, né? Ele deixa bem claro isso, verso 15, olha aí: se você me ama, você guarda o meu mandamento. Qual é o interesse que nós temos pela palavra de Deus? É este interesse que vai provar o nosso amor para com o Senhor, tá? Tem crentes que, infelizmente, a Bíblia, ela é como um amuleto. Está aberto lá no Salmo 91, né? Em cima da cabeceira da cama, ou na estante, ou sei lá, em qualquer lugar, que a folha do Salmo 91 está até amarela, mas você vai folhear a Bíblia, está tudo branquinha, nunca foi usada, né? Então é um interesse que a pessoa tem, e Jesus está dizendo: se você me ama, você tem interesse na minha palavra, você guarda a minha palavra, amém? Eu falava com uma pessoa outro dia: nós incentivamos o nosso povo a estudar a palavra de Deus, tá? Porque o que nós temos de Deus é o quanto nós conhecemos de Deus, amém? Se Ele faz promessas para nós, e nós vamos conhecer as suas promessas, nós vamos poder falar: Senhor, está escrito, amém? Está escrito que o Senhor faria, e então Ele faz, tá? Aí o crente passa 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos dentro da igreja e não consegue compreender a verdade, não consegue entender a palavra, não conhece os rudimentos da palavra, ele não vai ter nada de Deus, né? Tem gente que é duro de entendimento, amados, duro, tá? Tem pessoas que passam a vida inteira dentro da igreja para depois ir para o inferno. Nós tínhamos uma moça aqui na nossa igreja, o pai dela era de uma igreja que ele falava para ela que nós éramos macumbeiros, porque nós somos pentecostais, e a igreja dele é tradicional. É aquela igreja que não pode bater palma, que não pode dar um glória a Deus, que não pode gritar um aleluia, não é? É uma igreja super tradicional. E ela chegava em casa e ela contava lá as coisas que a gente vivia, as experiências que a gente vivia com Deus. E ele dizia que ela quando vinha para a igreja, ela vinha para macumba. Agora você imagina, um velho já com mais de 50 anos, naquela época ele já tinha mais de 50 anos, hoje ele ainda está vivo aí, né? Aí você vê o entendimento de palavra que tem uma pessoa dessa, né? Não tem entendimento. Então passa a vida inteira dentro de uma igreja e não conhece nada de Deus, não conhece, e se não conhece não pode reivindicar, amém? Então o Senhor fala aqui: se você me ama, você guarda a minha palavra, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Então mostra que o amor a Jesus é provado pelo nosso amor pela palavra, pela posse que nós temos na palavra, amém? Jesus então ele roga pela igreja, ele fala: eu vou rogar ao Pai, e Ele vai dar outro Consolador. Ele está preparando os discípulos, porque Ele está saindo de cena, não é? Ele está já preparando o coração deles para o que vai acontecer nos próximos dias. Então Ele está dizendo: eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai enviar outro Consolador. Até o momento Jesus os consolava, Jesus os amparava, era o amigo, não é? Jesus era o amigo que todo mundo gostaria de ter, mas muitos o tinham como inimigo, tá? Porque a verdade muitas vezes ela não cai bem, amém? Eu lá nas nossas reuniões de superintendência, quando o pastor Rocco faz as reuniões, ele fala assim: olha, tem alguns pastores que não vêm na reunião porque eles não conseguem ouvir o que nós vamos falar aqui, porque eles não estão corretos, então eles não conseguem ouvir o que nós vamos falar.
Então eles não vêm para não ter que ser confrontado com a palavra, não é? Queridos, não tem coisa melhor do que nós sermos confrontados com a palavra, tá? Porque se nós somos confrontados com a palavra, mostra que nós estamos errando. Então, onde nós estamos errando, vamos tomar uma decisão, não é? Vamos mudar, vamos lutar, porque é uma luta constante, tá? É uma luta. O pecado é como um vício, tá? Você que já foi viciado, você sabe como é difícil abandonar um vício, não é verdade? E o pecado é uma luta, é uma batalha. Mas louvado seja Deus que o Espírito Santo de Deus nos dá força, nos dá unção, nos dá poder para nós abandonarmos essa tranqueiraiada toda, não é? E andarmos na presença de Deus. Amém? Então aqui, o Senhor está falando, eu vou rogar ao Pai, Ele vai mandar outro Consolador para que fique com vocês para sempre. Graças a Deus, que o Espírito Santo de Deus está conosco para sempre. Agora, se eu não conheço essa verdade, como é que eu posso falar, Senhor, eu preciso do Espírito Santo na minha vida? Não é verdade? Se eu não sei, se eu não tenho estas informações, estas revelações da palavra, como é que eu posso chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ter vitória em relação ao pecado, eu quero ter vitória em relação às dificuldades e às lutas que eu vou enfrentar pela vida? Nós não vamos poder falar, porque não conhecemos, mas louvado seja Deus, a palavra revela para nós a vontade de Deus, tá? E Jesus fala, Jesus é muito claro ao dizer, olha, a palavra que eu estou falando para vocês, não é minha, é do Pai, é de Deus, amém? Então Jesus não falava nada dele, ele falava aquilo que o Senhor o enviou para falar, amém, amados? Então a palavra do Senhor nos mostra que Jesus roga pela igreja. Hoje, louvado seja Deus, a palavra nos diz que Jesus está à direita de Deus e intercede pela nossa vida. Quando o nosso acusador chega diante de Deus para acusar a nossa vida, Jesus intercede por nós, Ele é o nosso advogado, graças a Deus, amém? Jesus é o nosso advogado, Ele intercede por nós, para que nós possamos ser livres de toda a culpa, de toda a condenação, amém? Veja bem, o Consolador então estará para sempre com a igreja, não é com qualquer pessoa. Tem muitas religiões hoje aí, e algumas até dizem que tem o Espírito Santo, tá? Mas não agem de acordo com a palavra. E a palavra nos mostra que no meio da confusão o Espírito Santo não está. Aonde está o Espírito, há ordem e decência. Ordem e decência. O Espírito Santo não está no meio da bagunça, no meio da desordem, não está, amém? Então ele fala a respeito disso, que o Consolador estaria com a igreja para sempre. Quando nós percebemos que o Espírito Santo está conosco, só no momento da oração? Não, queridos, em todo tempo, amém? Nos momentos mais difíceis, nós podemos contar com o Espírito Santo de Deus, porque nos momentos mais difíceis é que nos faltam as forças, e aí, se Deus não nos socorrer, nós vamos sucumbir, nós vamos cair, tá? Então, nos momentos mais difíceis, o Espírito Santo está conosco, amém? Agora, nem sempre ele é percebido. Isso aqui, amados, é Jesus que está falando, que ele estaria conosco sempre, mas nem sempre percebemos que o Espírito Santo está conosco. Quantos crentes dizem assim, Deus me deixou, Deus me abandonou, acho que Deus se esqueceu de mim. Tem crente que fala isso, não é? Acho que Deus se esqueceu de mim. Queridos, Deus não esquece de ninguém. Jesus está dizendo aqui que o Espírito Santo estará para sempre com a igreja. É sempre, em todo tempo. Como é que Deus vai esquecer de alguém se Ele está junto? Não tem como. É que infelizmente nem sempre o Espírito Santo é percebido, tá? Mas a palavra diz que Ele vai estar sempre. Se a palavra diz que Ele vai estar sempre, eu acredito nesta palavra.
eu creio que ela é a verdade e ela se cumpre. Amém? Então ele vai estar sempre com a igreja, sempre. Não é só nos momentos de alegria, ou só nos momentos de adoração, só nos momentos de louvor, não é? Tem crente que acha que é só aí. Não, é sempre, é lá no seu trabalho, é dentro do ônibus, aonde você estiver, o Espírito Santo vai estar com você. Amém? Então louvado seja o Senhor, porque é a palavra do Senhor que fala a respeito disso. Então o Espírito Santo tem algumas funções para com a igreja. Primeiramente, ele é quem está formando a igreja. Então ele é o líder da igreja. O Espírito Santo de Deus é o líder da igreja, é o dono da igreja. Amém? Porque se o Espírito Santo não convencer o homem que ele é pecador e que ele precisa ser perdoado, ele nunca vai se converter. Amém? Então é o Espírito Santo de Deus que está formando a igreja. É o Espírito Santo de Deus que é o nosso mestre. Jesus falou, ele vai ensinar vocês. Amém? Então ele é o nosso mestre. Toda vez que você for ler a Bíblia, ore a Deus e peça, Senhor, Espírito Santo, me ensine a palavra, me revele a palavra. Toda vez que você for ler. Amém? E você vai descobrir muitas coisas novas, coisas que você já leu, passou por cima, não percebeu, mas o Espírito Santo vai revelar para você. Tá certo? Peça mesmo, não tenha receio de pedir. Este é um pedido que está dentro da vontade do Senhor. Amém? Então ele é o nosso consolador, ele é o nosso companheiro, é o nosso amigo, é aquele que nos cura, porque a obra da cura é a unção do Espírito Santo que vem através da autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém? Ele é aquele que nos leva a falar em outras línguas, é Ele quem nos dá dons para nós podermos trabalhar na igreja, tá? A palavra do Senhor fala que os dons é para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, tá? Então você pode orar pedindo dons. Peça dons ao Senhor. Senhor, eu quero ser um mestre, eu quero ser um apóstolo, eu quero ser um evangelista, eu quero ser um pastor, eu quero ser aquela pessoa que tem o dom de curar, eu quero ter poder, autoridade para pôr em liberdade os cativos, eu quero ser um ganhador de almas, não é? Amém? O dom do ceifeiro, que eu sempre falo que esse dom, aliás, ninguém nem fala que ser ceifeiro é um dom de Deus. Você só vai ouvir isso aqui no nosso ministério, porque eu nunca ouvi ninguém falar que ser ceifeiro é um dom que Deus dá, mas a palavra do Senhor fala que é Deus quem envia. Se é Deus quem envia, então é Ele que dá o dom, para ser o ceifeiro. Amém? Eu nunca ouvi, tenho 40 anos de igreja, nunca ouvi ninguém falar que ser um ceifeiro é um dom que Deus nos dá. Amém? Então peça o dom. Senhor, eu quero ser um ceifeiro, me dá esse dom, Senhor, para eu ceifar. Ceifeiro é aquele que ganha almas para o Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Então essas são as obras do Espírito Santo, entre outras tantas, para que nós possamos sermos edificados e edificar os nossos irmãos. Amém? Então o Consolador vem, diz aí a palavra, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará convosco. Espírito da verdade. Amém? Existem pessoas que falam assim, a verdade é relativa. É relativa ao quê? Jesus disse, eu sou a verdade. Acabou, não existe relação com nada, é Jesus e o Pai, eu sou a verdade, acabou. Eu vou relacionar essa verdade com quem? Se a palavra diz que todo homem é mentiroso, todo homem é mentiroso, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, é o que diz a palavra. Então nós vamos basear a verdade em quem? Não é? Por isso Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus. Está aí em João 14,6.
né? Aliás, João 14,6, é isso mesmo. Amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for através da minha vida, ou através de mim. Amém? Então Ele é a verdade absoluta, tá? E o Espírito Santo é o Espírito da verdade, então é o Espírito de Cristo. Vejam bem, Jesus está dizendo para os apóstolos, eu vou, mas o Espírito Santo vai ficar. Eu vou rogar ao Pai, o Pai vai enviar o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito de verdade. Amém? Louvado seja Deus. A palavra fala assim que Ele habita convosco e estará em vós. Está aí no finalzinho do versículo 17. Queridos, nós temos que conhecer quem mora na nossa casa. Não é verdade? Você tem que saber quem mora na sua casa, tá? Lá na sua casa física, material, você não sabe quem mora lá? É o pai, a mãe, os irmãos. Algumas famílias já não têm o pai, ou já não tem a mãe, ou talvez até perdeu algum filho, mas você sabe quem está lá. Amém? E Jesus está falando, Ele vai habitar em nós, então nós temos que saber quem mora na nossa casa. Que espírito é esse que está morando na nossa casa, que é o nosso corpo? Eu tenho que conhecer. Quem é que me revela o Espírito Santo? A palavra. Por isso, o meu amor ao Senhor se manifesta ou se mede pelo meu interesse pela palavra. Jesus falou, aquele que me ama, tem a minha palavra. Guarda a minha palavra. Amém? Então veja bem, nós temos que saber quem é que mora na nossa casa, que espírito que está operando em nós, tá? Precisa ser o Espírito Santo de Deus. Amém? E Jesus fala no verso 18 que não deixaria a igreja órfã. Significa o quê? Que o Espírito Santo também faz o papel de pai. Amém? Faz o papel de pai. Jesus disse, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar para vocês. Mas enquanto eu não vier, o Consolador vem. Então o Espírito Santo faz o papel de pai para nós. Amém? E como é necessário o pai? Não é verdade? Como uma casa, como uma pessoa precisa ter o seu pai. E louvado seja Deus, nós temos o nosso pai. Amém? Glória a Deus por isso. Tá? Vejam bem, então o Espírito tem a função do pai. Jesus disse, eu vou voltar. Diga glória a Deus, Jesus voltará, né? Ele vai voltar. Você já imaginou, queridos, que coisa linda se Jesus volta hoje e nos pega aqui, olha, todos cultuando a Ele, ouvindo a palavra dEle. Amém? E aí a gente sobe para o céu, né, em glória, porque a palavra fala que nós vamos ser arrebatados, nós os que estivermos vivos, seremos transformados em corpos glorificados e subiremos ao encontro do Senhor e estaremos com Ele para sempre. Louvado seja Deus. Tem pessoas que não querem que Jesus volte, né? Porque ainda não consegui isso, não consegui aquilo. Queridos, aquilo que Deus tem para nós é coisa muito melhor do que tudo que possa ser conseguido nessa terra, tá? Eu mesmo, quando se falava em volta de Cristo, quando eu era solteiro, eu falava, Senhor, não vem não, deixa eu casar primeiro, né? Mas depois eu casei e falei, agora pode vir, Senhor. Né? Mas louvado seja Deus, não é? Porque nós não temos que nos prender a nada nessa terra. Queridos, não tem coisa melhor do que o que Deus tem preparado para nós. O apóstolo Paulo nos fala a respeito disso, que não subiu a mente humana, a gente não consegue imaginar o que é que Deus tem preparado para nós. Amém? É coisa tremenda, é maravilhosa. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, olhe só, ele fala assim, conheço um homem, que se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas ele foi arrebatado até o terceiro céu, e viu coisas inefáveis, das quais não lhe foi permitido falar ou escrever. Queridos, o que é que esse homem viu? O que é que esse homem viu? Deve ser coisa fantástica. Deve ser coisas que a nossa mente não consegue imaginar, não consegue entender. Por isso ele diz, não lhe foi permitido
falar ou escrever. Tá? E aí a gente vê a criação do próprio homem, as coisas que o homem cria, que faz, a gente olha, é tão tremendo, tão maravilhoso, né? Agora imagina o que Deus fez. Tá? Quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ir lá em Foz do Iguaçu? Ninguém foi ainda? Olha, um dos melhores passeios que eu fiz na minha vida, tá? De ver aquela coisa fantástica que são as cachoeiras. E fui lá em Itaipu também, porque é impossível ir lá em Foz do Iguaçu e não visitar Itaipu. Amém? Que coisa linda, que coisa tremenda o que os homens fizeram lá. Aquela barragem lá de Itaipu. Coisa fantástica, amados. Você olha para aquilo e diz, como é que o ser humano tem capacidade para fazer isso? E a gente fica assim, perplexo. Tá? Agora o apóstolo Paulo fala, eu fui, ele não fala que foi ele, mas a gente sabe que foi ele, né? Amém? Que foi elevado ao terceiro céus e viu coisas inefáveis. Agora você imagina o que Deus tem para os seus filhos. E a gente às vezes não quer, fica preso, né, às nossas coisas aqui da terra. Não, Senhor, não volta agora não, deixa dar mais um tempo, deixa eu fazer a faculdade, deixa eu comprar a casa primeiro. Deus vai te dar uma mansão. Deus vai te dar uma mansão. E lá você não vai pagar não, Ele vai te dar. Quanto será que Deus vai cobrar de aluguel, né, Marquinhos? Quanto será que Deus vai cobrar de aluguel naquela mansão, porque eu vou andar em rua de ouro, né? Deve ser bem carinho. Não, o Senhor Jesus falou, vou preparar um lugar para vocês. É nosso, é herança nossa. É herança dos salvos. Por isso Jesus disse, eu voltarei. Eu voltarei. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E ele fala aqui no verso 19 que o mundo não o verá mais, não é? Mas nós o veremos. Louvado seja Deus. Por que nós o veremos? Ele mostra aí, vós me vereis porque eu vivo e vós vivereis. Diga assim, Jesus está vivo. Queridos, quando nós fomos lá em Israel, e nós entramos, eu fui lá visitar o túmulo, né, onde Jesus esteve, e quando nós entramos lá dentro, quando saí de lá, eu conversava com um irmãozinho que foi com a gente na excursão, né? E eu falava para ele assim, você sabe o que é mais fantástico em tudo isso aqui? Foi que nunca foi encontrado osso na sepultura de Jesus. Né? Nunca foi encontrado osso. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. No túmulo de Davi tem os ossos, no túmulo de Moisés ninguém sabe onde está, né? Mas no túmulo de Abraão tem os ossos, porque hoje já não deve ter mais nada, já deve ter consumido tudo, né? Mas no túmulo de Jesus nunca ninguém encontrou osso, encontraram os lenços dobrados, só, amém? Então isso é o que é mais fantástico, por quê? Jesus está dizendo, porque eu vivo e vocês vão viver também, louvado seja Deus. Nós vamos viver, tá? Nós vamos viver eternamente com o Senhor. Pastor, mas e se eu já estiver morto? Você vai tornar a viver, vai voltar a viver, é promessa, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele fala que nós ainda vamos vê-lo, tá? No verso 20, eu vejo assim, o verso 20 é um verso da perfeita comunhão. Preste atenção, olha, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém? Nós conhecemos a Trindade como Pai, Filho e Espírito Santo, não é verdade? Não é assim? Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Parece que Jesus mudou a ordem aqui. Ele fala do Pai, ele fala dele mesmo e ele fala dos discípulos. Será que ele mudou a ordem? Preste atenção no que está escrito. Ele diz assim, naquele dia, olha só, amém, Gisele? Diga glória a Deus. Naquele dia,
olha lá, conhecereis que estou no Pai, que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Amém? Ele excluiu o Espírito Santo aqui? Não. Por quê? Porque ele não falou que ia mandar o Consolador, e o Consolador ia estar na igreja. Amém? Então, nós entramos aqui no lugar do Consolador, mas o Consolador está em nós, o Espírito Santo está em nós, está na igreja. Amém? Por isso que ele fala que do Pai, dele mesmo e da igreja. Ele não excluiu o Espírito Santo, porque o Espírito Santo já está na igreja. Louvado seja Deus. Amém? Aí ele diz assim, eu chamo, né, esse versículo aqui de uma perfeita comunhão, 3 em 1. Amém? Louvado seja o Senhor. E aí ele volta a falar do seu amor. Amém? No verso 21, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Louvado seja o nome de Jesus. Tá? Então, aquele que tem os meus mandamentos. Qual é o mandamento que tem na sua vida? É o mandamento do mundo. Não. Servo de Deus tem o mandamento de Deus. Tem a palavra do Senhor. Amém? E não são os 10 mandamentos do Velho Testamento, não, amados. É a palavra do Senhor Jesus, que inclui os 10 mandamentos. Tá? Inclui. Jesus não viveu a lei por nós? Então o mandamento dele inclui as ordenanças do Velho Testamento para nós. Algumas delas Jesus aniquilou, não precisa mais. Tá? Mas existem mandamentos que serão eternos. Tá? O primeiro deles, principalmente, amarás o Senhor teu Deus, né, sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e não farás para ti imagem de escultura, a semelhança de coisas que há no céu, na terra ou embaixo da terra. Hoje tem gente, igreja evangélica, cultuando anjo, orando para anjo. Eu estou lendo um livro, onde o pregador, o escritor fala que tem uma igreja nos Estados Unidos, teve uma época lá de um grande reavivamento, né? E ele falava assim, que esse grande reavivamento, o pastor, ou a pessoa pelo qual veio o grande avivamento, falava o seguinte, que esse grande avivamento veio através de um anjo chamado Ema, um anjo mulher, chamado Ema, que tinha assim as características de mãe. E aí ele fala o seguinte, que quando ele precisava de dinheiro, esse pastor falava, quando ele precisava de dinheiro, as finanças da igreja estavam difíceis, né? Então ele orava assim, ó, Senhor Deus, manda o anjo Ema para ajudar a conseguir riqueza. E aí a igreja se ofertava demais. Aí você vê um negócio desse, não é? Você vai comparar isso com a palavra de Deus. Terrível, não é verdade? Cadê o poder e a autoridade da palavra? Cadê aquilo que Jesus falou? Tá? O anjo existe? Claro que existe, mas o anjo é ministrador que trabalha a favor de quem ama Jesus. Tá? É Deus quem ordena o anjo. Não somos nós. Você não tem autoridade nenhuma para ordenar anjo, não. Ou para orar para anjo. Não tem. Não tem, nós não temos essa autoridade. Nós temos a autoridade, né, de orar em nome de Jesus e pedir ao Pai. E o Pai sim que vai ordenar os anjos para nos guardar. Anjo não veio dar riqueza para ninguém, anjo veio guardar a nossa vida. Tá? Anjo vem para nos livrar de situações que os demônios querem atacar a nossa vida. Então o Senhor manda os anjos guerreiros para guerrear ao nosso favor. Mas nós orarmos para anjo, não faça isso que você está em pecado. Está em pecado. Nós não temos nenhuma base, nenhum apoio bíblico para isso. Não temos. Amém? Mas hoje é o que a igreja acaba fazendo, né? Amém?
Quem ama Jesus será amado do Pai, louvado seja Deus. Então, aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus manifesta-se na igreja através do Espírito Santo. Certo? Louvado seja Deus. Entra então a questão de Judas. Judas não está entendendo aqui quando ele faz a pergunta: Senhor, de onde vens que has de manifestar a nós e não ao mundo? Queridos, a igreja vai viver com Jesus, não é o mundo. O mundo não vai ver Jesus, tá? O mundo teve um privilégio já, de ver Jesus uma vez, aqueles que viveram na sua época. Mas o mundo não vai voltar a ver Jesus, mas a igreja vai estar com Jesus. Amém? Ele deixa bem claro aqui, ó. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E isto é aqui, hoje, tá? Os discípulos não conseguiam entender esta verdade, por isso haviam aquelas questões, não é? Quem me ama, quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tá? Mais uma vez, vamos repetir: Jesus não falava dele, ele falava daquilo que o Pai o enviou a falar. Então, a revelação de Jesus, ou melhor, Jesus veio para revelar Deus aos homens. Aquele mesmo Deus que até então era revelado, ou foi revelado para os judeus através de Abraão, agora Jesus veio para revelar o Pai ao mundo, aos gentios, a nós, né, que somos outra nação, mas que hoje somos igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Tá? Então é o Espírito quem nos ensina e nos faz lembrar da palavra, nos faz lembrar do que nós temos lido. Queridos, é por isso que é importante conhecer a palavra de Deus, por isso que é importante você gastar tempo com a palavra, tá? Porque existem situações que acontecem na nossa vida, e aí você vai lembrar da palavra. O que é que a palavra diz? O Espírito Santo vai te fazer lembrar. O que é que a palavra fala em relação a essa situação? Porque nós humanos somos muito dados a resolver as coisas do nosso jeito. E quando nós resolvemos do nosso jeito, só dá porcaria. Só dá encrenca. Tá? Mas quando nós nos lembramos da palavra, o que é que a palavra fala em relação a essa situação, e nós obedecemos a palavra, o resultado é um resultado totalmente diferente, completamente diferente. Tá? É por isso que eu falo para vocês que nem sempre nós percebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo está na igreja todo dia, mas tem momento que a gente pensa: não, aqui quem vai agir sou eu, não é o Espírito Santo. E aí só dá tranqueira, tá? Só faz coisa errada, só age para trazer um resultado negativo. Amém? Então vamos aprender, não é? Dar lugar ao Espírito Santo para podermos andar na bênção do Senhor. Amém, amados? Então ele nos ensinará em toda a verdade. E Jesus fala: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Amém? A igreja precisa ter paz, a igreja não pode estar em guerra. A única guerra que nós temos que ter, queridos, lembra que nós até pregávamos aqui outro dia, foi num domingo, sobre a armadura de Deus, quando a palavra fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, os espíritos dominadores nas regiões celestiais. Tá? Então a nossa luta é contra o diabo e os demônios, não contra as pessoas. Amém? Fala aí para a pessoa que está do seu lado: eu não sou seu inimigo. Pode falar.
É. Agora fala aí, ó, o seu inimigo é o diabo. É. E às vezes nós achamos que são as pessoas, não são as pessoas, amados. Então a igreja tem que ter paz. A igreja precisa viver em paz. E Jesus fala, não é a paz do mundo, é a minha paz. É? Porque se a gente for viver pela paz do mundo, misericórdia. Né? Olha o pensamento dos homens, eles fazem armas para promover a paz. É? Faz arma para promover a paz. Que paz é essa? Esses dias um maluco lá da Coreia do Norte testou uma bomba lá que acabou dando até um terremoto, né? Causou um terremoto. Olha, imagina um maluco desse com um poder nas mãos para fazer essas maluquices. Para que eles fazem isso? Para promover a paz, para se garantir, para que outros não venham atacá-los. Jesus fala, olha, eu deixo para vocês a paz, a minha paz eu dou para vocês. Amém? Jesus teve um ministério de 3 anos e meio, mais ou menos, e nós nunca vimos Jesus perder a calma, nunca. Amém? Hoje a criança nasce, parece que ela já nasce sem, né? Você vai falar com uma criança pequenininha já, e sai sapateando os pezinhos, não é verdade? Que coisa terrível. Vai falar com o irmão, às vezes o irmão vira a cara para você, porque você falou com ele alguma coisa que deveria ser falada. Cadê a paz? Cadê a paz? E Jesus diz, eu deixo para vocês a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Nós não precisamos ter medo, amados. Não precisamos ter medo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para encerrar, ele diz, ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Então ele foi, não é? Graças a Deus ele foi, mas ele vai voltar. Amém? Então ele diz, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês acreditem. Amém? Então já aconteceu, graças a Deus. Tá? E hoje a igreja tem que viver na esperança da volta do Senhor Jesus. Amém? Não pare de viver, viva. Corra atrás dos seus sonhos, corra atrás das suas necessidades, não é? Planeje a sua vida, mas se de repente for interrompido esse planejamento pela volta de Cristo, glória a Deus, não é? Louvado seja o nome de Jesus, porque nós vamos para um lugar melhor, tá certo, amados? Mas olha, guarde esta palavra no seu coração, tá? Guarde. O que você precisa pedir? Peça. Está dentro da vontade de Deus, receba pela fé, porque o Senhor vai dar. Não é? Está precisando de uma bênção na tua casa? Receba pela fé, porque o Pai tem prazer, alegria em abençoar a família. Está precisando ser curado? Peça a cura. A cura é promessa de Deus. É promessa de Deus. Uma outra música que eu ouvi esses dias aí, que não concordo, né? Não sei, parece que é só as moças que cantam essas besteiras. Que a gente tem que viver doente, não lembro bem, né? Eu presto atenção nas frases que eu não concordo, entendeu? Às vezes é preciso passar pela doença, nós não precisamos passar pela doença, coisa não, a doença é intrusa na nossa vida, tá? Doença é intrusa na nossa vida, nós temos que rejeitar em nome de Jesus, temos que rejeitar. Nós não temos que passar por doença, coisa nenhuma. Ela não foi Deus que deu para nós. Deus deu a saúde, Deus deu a bênção da vitória, Deus deu para nós uma vida boa, não é? E a doença? A doença tem que ser mandada embora em nome de Jesus, tem que ser orado, expulsado em nome de Jesus. Temos que receber a cura pela fé. Então pode pedir, porque Deus dá. É bênção para a igreja, é bênção para a nossa vida. Amém, queridos?
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Que esta palavra seja para você o alimento, tá? Que você possa, ao orar ao Pai, orar com conhecimento, para que o Senhor venha entregar na tua mão aquilo que você está buscando. Amém? Levanta a sua mão para os céus. Receba esta oração e ore comigo também. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Mestre, o nosso Salvador, nós agradecemos pela Tua boa palavra, Senhor. Louvamos a Ti, ó Deus, porque o Senhor envia o Espírito Santo para estar com a igreja, para fazer, meu Deus, com que a igreja possa caminhar na verdade, com que a igreja possa viver os privilégios das promessas do Pai. Ó Deus, obrigado pelos dons espirituais que estão na igreja, aperfeiçoando o corpo de Cristo neste século que nós vivemos. Obrigado, Pai, pela autoridade que o Senhor nos dá para estarmos expulsando demônios, para estarmos repreendendo o mal, repreendendo as doenças, as enfermidades, e é o que fazemos agora, Senhor, em relação à Tua igreja, em relação ao povo que está aqui nesta noite. Manifesta o Teu poder. Se alguém está enfermo, Senhor, pelo poder do Espírito Santo que está neste lugar, nós oramos e na autoridade do nome do Senhor Jesus, expulsamos agora todo o mal, toda a doença, toda a dor, todas as preocupações, ó Pai. Traz a paz, traz, Senhor, a tranquilidade, o consolo para o coração da Tua igreja, conforme nos falou a Tua palavra nesta noite, a fim de que nós possamos viver a bênção que o Senhor tem para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, amém. Diga assim: eu recebo a bênção do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha família, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus, amém. Louvado seja o Senhor. Você pode sentar-se. Amanhã nós vamos começar a campanha, o projeto de vida, tá? Serão 12 cultos onde nós vamos estar orando, conforme sempre fazemos, todos os anos, né? Esses 12 cultos nós vamos ter um momento onde vamos estar orando especificamente para o projeto de vida, tá? Então, se você quer fazer, eu penso assim, né, que se uma pessoa não tem sonho, se uma pessoa não tem um objetivo, ela vai acabar, como é que chama aquela situação quando a pessoa vai atrofiando, ela tem uma palavra, ela não tem alvo, né? Ela não tem, então ela cai tem uma palavra até que está sendo muito depressiva, né? A pessoa acaba ficando com depressão. Por quê? Porque ela não tem um alvo estipulado, ela não tem algo para buscar, tá? Outro dia nós foi na quinta-feira, né? Quantos pedidos de oração aqui por pessoas com depressão? Misericórdia, misericórdia. Crentes amados. O Nenê, né, pediu, viu, Alice? O Manuel, lembra do Manuel? O Nenê está falando que ele está com depressão. Então, é falta do que fazer. Falta do que fazer. Aí o crente não quer mais trabalhar para Jesus, fica depressivo, lógico. Quer fazer mais nada? Aí vai entrar em depressão, né? Não, tem que se envolver. Uma pessoa envolvida no trabalho, no ministério, ele não vai ficar nunca depressivo. Não fica, porque ele tem sempre um alvo a buscar. Amém? Então, se você não tem um alvo, comece a buscar um alvo. Entra nessa campanha, coloque um alvo, estipule um alvo para você correr atrás nesse ano de 2016. Amém? Fala assim para o teu irmão aí, ó, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Se mexe.
Se mexe. Eu me lembro quando eu estava fazendo como que processos gerenciais. Estava fazendo na faculdade, eu fiz um ano de processos gerenciais. E tinha uma sigla lá chamada TBC. TBC. O que é o TBC? Aí o professor falava assim para nós: tira a bunda da cadeira. Isso é, faça alguma coisa. É isso, né? Ele falava isso. É o processo, tem que se mexer, né? Você quer conseguir algo, se mexe, vai atrás, tá? Então nós vamos fazer o quê? Primeiro nós vamos fazer aquilo que ensina a palavra. Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas o Senhor vai acrescentar. Amém? Então o nosso alvo, o nosso projeto, primeiro vamos buscar o Senhor. Então vamos colocar primeiro na mão de Deus, tá? E aí na direção do Espírito Santo nós vamos correr atrás. Amém? É assim, amados. Eu até coloquei aqui, ó, o sonho do valente o faz superar os seus próprios limites. Porque às vezes a pessoa fala: eu não vou conseguir. Ó, o hard aí, né? Não vou conseguir. Claro que consegue. Lógico que consegue. Só que tem que usar o TBC. Tem que usar o TBC, senão não vai conseguir mesmo. Tá? Vou conseguir, viu, pastor? Mas vou levantar meio-dia todo dia, né? É que nem a pessoa que vai procurar emprego. Você sabe, queridos, que tem gente que prefere que a pessoa leve o currículo lá na mão do empregador. Tá? Por quê? Porque ele já tem um visual da pessoa. Tá? E o visual da pessoa fala muito a respeito da personalidade da pessoa. Você pode ver, hoje, essa geração nossa, eu falo para Alice, é a geração das pessoas marcadas, né? Mas você pode olhar qualquer empregador, qualquer pessoa que trabalha em relação a emprego, essas coisas, eles falam assim: vá bem vestido, não vá de bonezinho na cabeça, né? Procure esconder as tatuagens. É o que eles falam, querido. Entendeu? Então a aparência fala muito a respeito da personalidade de uma pessoa, tá? E tem empregador que prefere que a pessoa vai entregar o currículo na mão, né? Porque aí já tem um contato visual, tá? Então tem que correr atrás. Mas aí a pessoa fala: não, eu vou ficar dormindo até as 10, 11 horas da manhã. Aí se alguém estiver me procurando, me acha na internet. Tá bom, a internet é um veículo, né? Mas eu acho que a pessoa tem que correr atrás. Vai lá, bate na porta lá, né? Eu, quando fui trabalhar na última firma onde me aposentei, eu cheguei diante da empresa, estava eu e a minha mulher. E eu falei para ela: vou trabalhar nessa empresa aqui, ó. Fui lá, eu vi lá, em nome de Jesus, vou trabalhar aqui, vou ser o melhor ferramenteiro aqui dentro. 3 anos depois eu já era líder da seção de ferramentaria. Fui lá. Amém? Então a gente tem que se esforçar, em nome de Jesus. Amém? Quem é que vai entrar na campanha? Você pega o envelope, tá? Leva lá, Márcio. Quem precisa, quem quer entrar na campanha, levanta a mão, se você que vai entrar na campanha, vai fazer a campanha, não é? E leve o seu envelope. Aí dentro tem sempre, como nós fazemos, nós colocamos um papel para você colocar os seus alvos. Olha lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Amém? Então tem um papel aí dentro para você escrever os seus alvos. Preste atenção. Alvos primeiramente espirituais. Tá? Primeiramente alvos espirituais. Depois os seus alvos, né? Se você tem uma enfermidade, a cura da tua enfermidade. Se você tem um problema lá para resolver, problema na justiça, Senhor, que esse ano saia, eu resolvo o meu problema. Coloca aí, em nome de Jesus. Preciso de uma casa própria. Coloque aí, Senhor, que esse ano seja o ano da minha bênção. Coloca aí. Quero mudar de emprego, quero ganhar mais. Se você não tem vaidade
ou a gente não pode nem chamar de vaidade, né? Uma visão para ganhar mais, você está ruim. Ah, pastor, o meu salário está bom. Queira mais. Queira mais. Não é pecado desejar, queridos. Não é pecado, não. Tá? Não é pecado. Amém? Então você coloca os seus alvos, você quer fazer uma faculdade, está difícil, né? Coloca aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? Salvação da família, eu estou olhando aqui para o Luiz, eu sei que ele ora muito pela família dele, né? Salvação da família, coloca aí, tá? E nós vamos estar orando o ano inteiro por esses envelopes, tá? Porque você vai trazer para o pastor, durante os 12 dias de campanha nós vamos orar aqui na igreja, depois eu levo esses envelopes e eu oro o ano inteiro por eles, amém? O ano inteiro. O projeto de vida do ano passado, eu joguei fora semana passada, estava tudo comigo, do pessoal que fez o projeto de vida do ano passado, semana passada que eu joguei fora, falei, já encerrou o ano, né? Ano novo, projeto novo, amém? Então nós vamos encerrar a campanha no dia, que dia que é, Luciana? Dia 29, dia 30 de janeiro, dá uma olhadinha para nós aí, eu acho que é dia 30 de janeiro, se não me engano, dia 30 de janeiro, então olha, começa amanhã a campanha, nós vamos ter amanhã, terça, quinta, sábado e domingo, 4 semanas, aliás, 3 semanas, amém? Até o dia 30, no dia 30 nós vamos estar encerrando a campanha e vamos estar já, traz para o pastor, né, todos os envelopes, aí se você tem uma oferta para colocar, tenha mesmo, tá? Coloca uma oferta aí, amém? Coloca uma oferta de gratidão, uma oferta de bênção, amém? E o Senhor vai olhar isso também, a tua oferta também vale muito, amados. Pensa que Deus não está olhando aí, porque Deus olha a disposição do teu coração. Às vezes a pessoa coloca lá, quero ter um salário melhor, mas ela não é dizimista na igreja. Você acha que Deus vai dar um salário melhor para ela? Não vai não, porque ela não ama a obra de Deus, não vai dar, tá? Mas se ela é uma pessoa dizimista, fiel, Deus vai abençoar, amém? Queridos, a nossa visão tem que ser visão espiritual, tá? Para que eu quero mais dinheiro? Para ficar mais rico? Não, eu quero mais dinheiro para poder ajudar mais a obra de Deus. É isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Então amanhã, às 18 horas, nós começamos a campanha. Preste atenção. Nós vamos dar os recados e vamos para casa. Amanhã, a nossa consagração, a partir das 8 horas da manhã. Das 8 às 9 da manhã, a nossa consagração. E às 18 horas, o nosso culto da família e o início da campanha, o projeto de vida, amém? Amanhã também é o culto de primícias, então você nos ajude com 1 quilo de alimento, tá? Não perecível, 1 quilo ou mais, aquilo que estiver ao seu alcance, tá? Também produto de limpeza, né, pastor? Produto de higiene, né, que precisa, tá? Sabonete, pasta de dente, mas não dá aquela pasta de dente, o deixa banguelo, né? A pior que tem, não, compre aquela que você usaria, tá? O sabonete, aquele sabonete, sabão de coco, não, dá o sabonete que você usa, amém? Porque eu quero ficar cheirosinho, mas meu irmão vai ficar cheirando sabão de coco, né? Se bem que sabão de coco, eu tomei banho muito tempo com sabão de coco, quando eu era moleque, pois não, né? Hoje eu tomo banho com sabonete, amém? Mas é aquilo que você usa, tá certo? Vou comprar 1 quilo de feijão, vou dar o mais barato, não dá aquele que você come na sua casa, amém? Louvado seja Deus. Então nós temos aqui também, já pela segunda vez está vindo na igreja, o William. Quem é o William? William, você eu já estou reconhecendo. William, a Clarice também estou reconhecendo. Roberto é a segunda vez também, o Roberto? É a primeira, né? Porque o Roberto não me lembro dele ainda não. E a Eduarda e o Igor, são crianças, estão lá embaixo, né? O Igor está ali. O Igor, você também já veio, né, Igor? Também eu já lembro de você. Amém. Deus abençoe a vida de vocês, né? Se vocês voltarem, porque gostaram de nós, né? Amém?
Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Oi. Ah, sim, as ofertas. Ô, meu irmão. Vamos ofertar a casa do Senhor. Glória a Deus. Separe a sua oferta, o seu dízimo, e vamos consagrar no altar do Senhor. Se você precisa do envelope para dízimo, você levanta a mão que o Márcio leva aí para você. Glória a Deus. Amém? Vamos consagrar as nossas ofertas. Ô Luiz, venha orar pelas ofertas, em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão. Amém, igreja. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora e no Teu nome, Pai, nós abençoamos agora cada mão estendida, porque Tu és o Deus que abençoa nesta noite pelo poder da Tua palavra. Repreende agora o devorador, o migrador, o destruidor da vida da Tua igreja, mas prospera com a palavra que diz, a bênção que enriquece, que não acrescenta dor sobre a vida da Tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos louvar o Senhor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Vamos ficar em pé. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Todo louvor. Todo louvor. Todo louvor. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão e receba a bênção apostólica. Já parou de chover, Cláudio? Não? Oh, Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Vamos nos despedir. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus e a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja sobre todos nós hoje e até a vinda de Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que o Senhor Deus dê a todos uma boa noite e eu amo você. Antes de sair, dá um abraço no teu irmão e diga, meu irmão, não saia do coração de Jesus. Vá em paz, que Deus te abençoe.